Irmãos, nós vamos ler na palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. João 5, nós leremos do versículo 1 ao versículo 18. Evangelho de João, no capítulo 5. João 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez que agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Meus queridos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque fazemos parte do teu povo, ó Pai, nós somos a tua igreja, somos o corpo de Cristo, ó Pai, e ele é a cabeça deste corpo. Ó Pai, nós precisamos, nós carecemos de ser edificados, de ser alimentados, ó Pai, pela tua palavra, de sermos fortalecidos espiritualmente. E queremos, ó Pai, neste momento, receber essa grande bênção do fortalecimento espiritual por meio da tua palavra. Fale, ó Pai, aos nossos corações, tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sei que não é muito comum, e os nossos irmãos pentecostais acham que é menos comum ainda, igreja presbiteriana focar em textos que falam sobre milagres. E o pior, irmãos, é quando dizem que nós presbiterianos não acreditamos em milagres. Essa é uma grande injustiça, né? Porque nós que estamos aqui, nós somos um milagre. Não dá para explicar a transformação da nossa vida, a não ser dizer milagres, é coisa de Deus. E quando a gente pega esse texto, e domingo passado de manhã, nós falamos a respeito da cura de um demoniado, cego e mudo. Deus curou este homem, e a semelhança dessa história, a cura que Jesus efetuou naquele homem, gerou não alegria, mas revolta. Então, naquele texto de Mateus capítulo 12, 22 a 32, os fariseus diziam que Jesus havia curado aquele homem pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios.
E aí nós aprendemos neste texto acerca do único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, é a falta de arrependimento verdadeiro. E hoje, irmãos, mais uma vez Jesus cura um outro homem. Este homem havia 38 anos, estava paralítico, e este homem é curado. E este homem é curado, e mais uma vez, a sua cura, ao invés de trazer alegria para os fariseus, traz revolta, especialmente porque esse homem foi curado por Jesus num dia de sábado. Irmãos, esse texto vai nos mostrar tanta coisa, e uma delas é que a nossa religião não pode estar acima do nosso amor pelo nosso Deus e pelo nosso próximo. E quando eu falo da nossa religião, eu estou falando da nossa denominação. Eu, particularmente, eu amo a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu nasci na igreja. Praticamente o parto foi aqui. Nasci nessa igreja. Eu amo a Igreja Presbiteriana e eu oro muito quando vai acontecer umas reuniões como essas que aconteceu semana passada, terminou hoje, para que Deus não permita que absurdos sejam aprovados. Mas eu não coloco, irmãos, e ninguém deveria colocar a sua denominação, a sua religião acima do amor ao próximo. E é justamente isso que os fariseus faziam, e faziam muito, e o que muita gente faz hoje. Deixam de amar o próximo, preferindo amar mais a sua religião, a sua denominação. Meus queridos, João 5 marca um ponto decisivo no ministério de Jesus. Aqui, Jesus não apenas cura um homem enfermo há 38 anos, mas também declara abertamente a sua identidade com o Pai, dizendo-se ser Deus, provocando com isso a hostilidade dos líderes judeus. Então, estes homens, em princípio, ficaram revoltados porque Jesus curou um homem um dia de sábado. E depois essa revolta vai aumentar mais ainda, porque Jesus, respondendo à reação dos fariseus, ele demonstra ser o próprio Deus. Nesta passagem, está presente uma das mais fortes afirmações da divindade de Cristo em todo o Evangelho de João. O milagre não é apenas um ato de compaixão, é um sinal que revela quem Jesus realmente é. E é interessante isso, irmãos, porque Jesus cura um homem, faz algo que ninguém poderia fazer, há 38 anos, não sei quem tem 38 anos aqui, eu tenho pelo menos perto de 38 anos, mais ou menos, mas 38 anos, em algumas situações, é muita coisa. Esse homem estava enfermo há 38 anos. Há 38 anos que esse homem dependia de pessoas para carregá-lo para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Hoje, quando a gente está andando por aí, e a gente vê aquelas pessoas que têm um pouco mais de condições, usando aquelas cadeiras elétricas, né, que elas mesmas conseguem controlar, você olha para elas e fala, essa vida dessa pessoa é ruim. Eu não queria ter a vida que ela tem, mas poderia ser muito pior. E naquela época, é claro, ser paralítico dependia de outras pessoas para poder fazer praticamente tudo. Então Jesus cura este homem num dia de sábado, os fariseus se revoltam, e Jesus, de uma forma completamente providencial, ele se revela ali de uma forma mais clara como sendo o próprio Deus. E aí a revolta aumenta mais ainda. Então, é por isso que esse milagre, não é apenas um ato de compaixão, é um sinal que revela quem Jesus realmente é. Primeiro, somente Jesus poderia curar daquela forma, só ele poderia curar. E aí depois ele revela que ele é o próprio Deus. E cada detalhe, irmãos, deste texto aponta para isso. A condição do homem, a palavra de Cristo, o conflito com os judeus e a declaração final de Jesus de que ele é o próprio Deus. Ele vai dizer: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Para entendermos os motivos pelos quais devemos confiar
na suficiência de Cristo, João vai nos levar, primeiro, a encarar a insuficiência do homem. Aí, se eu perguntar para você, você que é marido, e quando você pensa em você como marido, obviamente da sua esposa, você é suficiente para a sua esposa como marido. E você tem ideia do que isso significa? Quando a esposa olha para você e fala de você para uma outra pessoa e diz: olha, o meu marido é suficiente. Ou o contrário, o esposo diz acerca da esposa: a minha esposa é suficiente. Você consegue ter uma ideia o que essa suficiência abrange? Então, quando a gente fala que Jesus Cristo é suficiente, nós estamos dizendo aqui, irmãos, que ele é suficiente para aquilo que ele propôs ser suficiente. E é isso. Jesus Cristo é suficiente, ele basta para a nossa salvação. Não precisamos de mais ninguém, de mais nada para sermos salvos. Jesus Cristo nos salva sozinho. Ele não precisa de mais nada mesmo. E aí, esse texto vai mostrar que Jesus Cristo é suficiente. Agora, para entendermos essa suficiência de Cristo à luz desse texto, nós precisamos entender algumas coisas importantes. E João vai dizer 3 coisas importantes para responder essa pergunta: por que devemos confiar na suficiência de Cristo? Por exemplo, um filho normalmente é fã do pai ou fã da mãe. Tá? E se você perguntar para o seu filho: escuta, o seu pai, como que ele é? Ah, meu pai é demais. Meu pai é meu super-herói, meu pai é suficiente para tudo. O filho sabe que não é para tudo. O filho sabe que, apesar do seu pai ser um grande homem, tem coisas que o seu pai não consegue fazer. E uma das coisas que mais dói no pai é quando vê o seu filho doente e ele se sente limitado. Meus irmãos, tudo que Jesus Cristo propõe fazer, ele é suficiente para fazer. Então, quando você pensar na suficiência de Cristo, não pensa em tudo, mas pensa naquilo que ele se propõe a fazer. Aí sim, ele é suficiente. Então, o que Jesus Cristo vai fazer neste texto? Ele vai curar este homem, e só Deus pode efetuar esse tipo de cura, e ele vai se revelar ao povo, a um grupo de pessoas que estavam revoltadas contra ele, e vão ficar mais revoltadas ainda. Mas ele não dá o braço a torcer, ele não dá um passo sequer atrás, porque ele sabe o que estava fazendo, e ele sabe o que aquelas pessoas precisavam não somente ver, mas também ouvir. Então, irmãos, 3 coisas importantes para entendermos os motivos pelos quais devemos confiar na suficiência de Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, para confiarmos, para sabermos os motivos pelos quais nós devemos confiar na suficiência de Cristo, nós precisamos ver a incapacidade do homem. O homem é incapaz, o homem é insuficiente, o homem é impotente para um monte de coisas. E graças a Deus por isso. Porque se não fosse isso, o homem seria Deus. Tá? As pessoas que têm mais habilidades do que a maioria, a maioria, tá? Muitas dessas pessoas são orgulhosas. São orgulhosas, como se essa habilidade nascesse delas mesmas. Então, irmãos, o fato de você ser incapaz para muitas coisas, isso é bênção. Isso é bênção porque você, em primeiro lugar, você vai perceber que você não é Deus. E você não sendo Deus, você vai perceber que você precisa desesperadamente de Deus. Olha os versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Versos 1 a 7. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes
jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez que agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito. Aliás, até aí, até o versículo 7, desce outro antes de mim. Irmãos, vocês vão perceber na nossa exposição que eu vou praticamente ignorar o versículo 4. E por que eu vou ignorar o versículo 4? Você vai perceber que no versículo 4 tem um parêntese aí, né? Umas chaves aí, né? Umas chaves. E, irmãos, vocês vão perceber também que Jesus Cristo vai ignorar o versículo 4. A obra de Jesus não tem nada a ver com o versículo 4. Tá? E por que esse versículo 4 está destacado aí? É porque esse versículo, ele não consta nos melhores manuscritos, tá? que foram escolhidos para a nossa tradução. Tá? Então, muitos entendem que ele não fazia parte do texto original. E o interessante, irmãos, é que se vocês perceberem, Jesus Cristo vai agir sem considerar o que acontece no versículo 4. Tá? Eu sei que muita gente, principalmente os nossos irmãos pentecostais, neopentecostais, olha, faria uma festa com o versículo 4. Jesus Cristo não fez e eu também não vou fazer. Eu tenho responsabilidade. Tá certo? Então, a incapacidade humana. O paralítico está há 38 anos preso à sua enfermidade. Ele não consegue se mover, não tem ninguém para ajudá-lo, não possui força nem esperança. Todos nós faríamos bem se olhássemos para este homem e víssemos nele a representação da condição espiritual da humanidade. Então, quando você vê esse homem paralítico há 38 anos, esse homem incapaz, esse homem dependente de outras pessoas para poder fazer qualquer coisa, o que você precisa olhar para este homem e perceber a nossa incapacidade, a nossa condição espiritual. Nós nascemos espiritualmente mortos e não temos capacidade nem vontade alguma de fazermos a vontade de Deus. Então, se estamos aqui hoje, cultuando o nome do Senhor, é porque houve uma transformação, houve uma cura, aconteceu um milagre dentro do nosso coração, mudando a nossa natureza. Esse homem, meus irmãos, era incapaz de se levantar sozinho. Nós também. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Este homem estava impotente diante do pecado. Nós também não temos força própria para lutarmos contra qualquer pecado, seja ele o mais simples possível. Este homem estava completamente dependente da intervenção divina. Nós também, a mesma coisa. Por mais saúde que você tenha, por mais perfeito que o seu corpo seja, você precisa desesperadamente, completamente, da intervenção de Deus na sua vida. E, finalmente, esse homem estava sem iniciativa. Tanto é que esse homem acabou recebendo muito mais do que ele imaginava receber. Muito mais. Por quê? Porque se dependesse deste homem, e até mesmo de pessoas que estavam ali com boa vontade de ajudar esse homem, ele era sempre deixado para trás. Sempre deixado para trás. Então, o homem não procura Jesus. É Jesus quem o busca. Isso revela a natureza da graça. Não é o homem que encontra Cristo, é Cristo que se interessa e resgata o homem. E essa verdade, irmãos, não é diferente na Bíblia de uns e de outros.
é a mesma verdade que está em todas as Bíblias, inclusive na Bíblia católica. Agora, infelizmente, há pessoas que vão olhar para um texto igual esse, para uma situação igual esta, vão preferir, vão escolher frisar o milagre físico em detrimento do milagre espiritual. Precisamos de milagres físicos? Precisamos. Precisamos. Quantas vezes eu tenho clamado a Deus por cura? Quantas vezes eu tenho clamado a Deus por resultados de exames que sejam bons, que sejam curáveis, que sejam tratáveis? Tanto para mim, para minha família, quanto para vocês também. Precisamos. Mas precisamos muito mais de cura espiritual, de transformação espiritual. E Jesus vai usar aqui esse milagre da cura espiritual, da cura física. Este homem vai voltar a andar depois de 38 anos. Mas percebe, essa cura não tem um fim em si mesma. Essa cura sempre aponta por algo mais importante, por algo maior. E esse algo maior, irmãos, antes de qualquer outra coisa, também grande, é uma pessoa, é o próprio Jesus Cristo. Então a pergunta de Jesus, aliás, irmãos, na Bíblia, Jesus e Deus faz algumas perguntas, parece que tem sentido, né? Jesus, da Deus sendo onisciente, onipresente, quando Adão e Eva pecam, Deus vai atrás deles e pergunta: onde que vocês estão? É claro que Deus sabia onde eles estavam. Deus é Deus, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, mas ele pergunta não para despertar transformação nele, mas para despertar transformação no outro. E agora Jesus pergunta para um homem que está enfermo há 38 anos, que várias vezes havia entrado, caminhado ou sendo carregado até aquele lugar. Aliás, irmãos, só uma coisa, a palavra Betesda significa casa de misericórdia. Tá? Casa de misericórdia. As pessoas iam até aquele lugar para ser alvos da misericórdia. Eram situações muito difíceis. Muito difíceis. Então Jesus pergunta para aquele homem: queres ser curado? É óbvio que o homem queria ser curado. Mas Jesus, quando faz a pergunta, ele não quer, ele não está preocupado com isso. Sabe por quê? Porque essa pergunta não é sobre desejo, mas é sobre revelar a incapacidade do homem e a suficiência da palavra de Cristo. E o interessante é que esse homem, ele vai responder com educação, com submissão. Esse homem, ele vai dizer: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas eu pergunto, o que esse aparente empecilho significa para Jesus? Significa nada. Isso não é nada para Jesus, mas para aquele homem era. E ele é educado, ele é humilde, e quando Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Ele fala: é óbvio, Jesus, eu estou aqui para isso. Não, ele responde assim. Ele fala: olha, Senhor, olha, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas Jesus não precisa desse tanque. Jesus não precisa dessa água. Jesus não precisa desse suposto anjo que agitava a água. Irmãos, eu quero que vocês, nessa noite, assim como eu, tome uma consciência ainda maior da sua incapacidade espiritual. Se nós temos dificuldades de nos curar fisicamente, emocionalmente, muito mais difícil para nós, aliás, impossível nós nos curarmos espiritualmente. Então, a vida deste homem e a cura milagrosa deste homem revela a nossa incapacidade espiritual e a nossa transformação efetuada pelo poder de Deus. Então, por que devemos confiar na suficiência de Cristo? Em primeiro lugar, por causa da nossa incapacidade.
por causa da nossa insuficiência, por causa da nossa limitação. E graças a Deus por isso, que nós não só somos limitados, mas nós temos a consciência disso também. É justamente diante dessa incapacidade total que a palavra de Cristo se levanta como suficiente e soberana. E essa é a segunda resposta para essa pergunta. Por que devemos confiar na suficiência de Cristo? Tá. E a resposta está na autoridade soberana da palavra de Cristo. Nosso irmão Leandro, presbítero Leandro, ele gosta muito de frisar nas suas orações aquele ensino da palavra de Deus que Jesus Cristo, ele cria todas as coisas pelo poder da sua palavra e sustenta também todas as coisas pela sua palavra. Aliás, Hebreus 1 nos mostra a verdade. Tá? A palavra de Deus, ela não é só criadora. A palavra de Deus também é mantenedora, é sustentadora. Continue fazendo isso, irmão. Tanto para o seu bem quanto para o nosso bem também. Então, a autoridade soberana da palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra falada, tem poder. A palavra de Deus, não estou dizendo a sua e a minha palavra, mas a palavra de Deus tem poder. Versículos 8 e 9, nós lemos assim: Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Jesus ordena: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso mostra que a cura é instantânea, a cura é completa, a cura é sem meios externos. Jesus não precisou da água, não precisou do anjo, não precisou do tanque, precisou apenas da palavra dele. A cura é pelo poder da palavra de Cristo. Jesus não usa água, não usa o tanque, não usa intermediários. Ele cura como Deus cura, por meio da sua palavra. Você não tem consciência disso. Assim como eu não tenho. Mas eu tenho certeza que muitas curas, muitas transformações foram efetuadas em nossa vida por meio da palavra de Deus. E se hoje você é o que você é porque a palavra de Cristo tem transformado, tem tratado a sua e a minha vida. A ordem para carregar o leito no sábado, irmãos. Jesus ordenou para este homem. Jesus ordena para ele: levanta-te, toma o teu leito. Jesus poderia apenas dizer: levanta-te. Que era o que o homem queria. Mas Jesus fala: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa ordem é intencional. Jesus está, com isso, confrontando o sistema religioso corrompido dos judeus, mostrando que ele é senhor do sábado e que a sua autoridade está acima das tradições humanas. Meus irmãos, o dia do Senhor não pode ser um peso para você. Quando estiver chegando o domingo, você não pode pensar nele como um peso, mas você deve pensar nele como um deleite. Como um deleite. Eu me lembro que quando eu era adolescente, quando chegava o final da sexta-feira, eu estava feliz da vida, porque no outro dia era sábado. Mas não é só porque é do sábado, porque depois do sábado viria o domingo e eu poderia estar na igreja com os meus irmãos. Eu era adolescente e ficava ali pensando, esperando, aguardando o momento de chegar o sábado. Por quê? Porque depois do sábado era o domingo. E eu estaria com meus irmãos aqui na igreja. Irmãos, o dia do Senhor nunca pode ser um peso para você. Mas o dia do Senhor é um peso para muita gente, como o sábado era um peso para os judeus. E Jesus fala que ele é Senhor do sábado. E vai dizer mais, que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E como é que você entende melhor o dia do Senhor? Como é que você aproveita melhor? É vindo à casa de Deus. É faltando, deixando de vir somente quando não der mesmo. E, irmãos, e não somente se alimentando da palavra, que é o mais importante, mas também demonstrando amor.
pelo seu irmão e sendo amado por ele também. Aqueles judeus não ficaram felizes com aquele homem curado. Aqueles judeus ficaram revoltados. Por quê? Porque Jesus efetuou essa cura num sábado e de propósito falou assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabia que essa atitude de carregar o leito num sábado ia despertar nos judeus, ia despertar nos fariseus aquilo que eles tinham de pior. Infelizmente, ao invés de nós nos alegrarmos com a cura, com a transformação dos nossos irmãos, muitas vezes a nossa religiosidade, nosso amor, a nossa denominação, às vezes pode nos atrapalhar bastante. A ordem para carregar o leito no sábado é intencional. Jesus está confrontando o sistema religioso corrompido dos judeus, mostrando que ele é Senhor do sábado, ele está acima do sábado. Então, o dia do Senhor, especialmente, ele existe para nos abençoar e não para nos preocupar. Não para nos preocupar. Então, nós temos que nos preparar de uma maneira leve, responsável e eficaz para o domingo, para o dia do Senhor. A cura física não é o fim da história. Ela abre espaço para algo ainda maior, a revelação de quem Jesus realmente é. É interessante que vamos perguntar para este homem quem foi que o curou. Ele ainda não sabia. Ele apenas havia recebido a cura. Mas agora, não somente este homem, mas especialmente ele, vai conhecer Jesus Cristo. Irmãos, versos 10 a 18, nós caminhamos para o final, nós temos assim: por isso, disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? É interessante que ele não pergunta quem é o homem que te curou, né? Mas quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Agora ele sabia quem era. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Agora eles sabiam que era Jesus quem havia curado aquele homem. Deveriam se alegrar com Jesus. Agora nós sabemos quem abençoou a sua vida. Não, eles estavam perseguindo mais a Jesus porque o homem havia sido curado no sábado. Mas ele disse, meu pai, e os judeus perseguiam, mas Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quando acusado, Jesus responde, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esta é uma das declarações mais ousadas de Jesus. Ele reivindica igualdade essencial com o Pai, ele afirma participar da mesma natureza do Pai, e ele coloca a sua autoridade no mesmo nível da autoridade divina. Ele é o próprio Deus. Os judeus entendem perfeitamente. Por isso, queriam matá-lo. Jesus não é apenas um mestre, um profeta ou alguém que cura quando quer curar. Ele é o Deus Filho, igual ao Pai em essência, poder e autoridade. Irmãos, essa é a parte mais importante do texto. Não é a cura física, mas é a revelação àquele homem de que Jesus é o próprio Deus. Aquele homem não foi curado apenas fisicamente, aquele homem foi curado espiritualmente também. Aquele homem não foi apenas liberto da sua enfermidade há 38 anos, mas aquele homem também foi liberto do seu pecado que estava o levando para passar a eternidade no inferno. Mas os judeus não conseguiam enxergar isso. Não conseguiam. Meus irmãos, diante dessa revelação tão clara, nós somos chamados a responder. E João nos mostra como essa verdade transforma a nossa vida hoje. E eu tenho algumas coisas importantes para dizer para você. E para mim também. Primeiro, reconheça a sua incapacidade espiritual. Assim como o paralítico, não podemos nos salvar.
nos curar ou nos levantar sozinhos. A salvação é obra da graça soberana de Cristo de Deus. Segundo, submeta-se à palavra de Cristo. Sua voz é suficiente para transformar vidas, quebrar cadeias e restaurar o que está quebrado. Ele ainda diz para você e para muitas outras pessoas: levanta-te. Se você não é um paralítico físico, mas talvez você seja um paralítico espiritual. Alguém que está precisando se levantar, precisando ter vida espiritual, e só Jesus pode dar esse tipo de vida. Terceiro, adore o Deus Filho. Ele não é apenas um ajudador. Jesus Cristo é o Senhor eterno, digno de obediência, reverência e adoração. E quarto, abandone o legalismo e abrace a verdade. Os judeus estavam presos a tradições humanas. Cristo nos chama a uma fé viva, centrada na sua pessoa e na sua palavra. Cuidado com o seu legalismo, para que ele não esteja te levando para longe da vontade de Deus. A sua religiosidade não pode te salvar. Jesus Cristo pode. E uma das maneiras que ele demonstra que ele salvou é fazendo você valorizar aquilo que de fato tem valor. E eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte, que João 5, de 1 a 18, nos revela um Cristo que busca o incapaz, cura por meio da sua palavra e declara a sua plena divindade. Este texto não fala apenas sobre o milagre, ele fala, acima de tudo, sobre quem Jesus é. Ele é o Deus que levanta o impotente, ele é o Senhor que fala com autoridade, ele é o Filho que compartilha plenamente da glória do Pai. O que nós podemos fazer em vista disso? Que nossa resposta seja fé, submissão e adoração ao Cristo, que é Deus. Que o Senhor te abençoe.